E a parábola contada por Jesus, ela começa da seguinte forma: Jesus diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, diz a palavra de Deus. Então, como você pode perceber, em um primeiro momento, todas as 10 tinham as suas candeias acesas. Você percebe que, em um primeiro momento, todas as 10 estavam, de certa forma, preparadas para a chegada do noivo. De forma que, se o noivo tivesse chegado naquela hora, provavelmente as 10 estariam prontas para receberem o noivo, porque as 10 estavam ali com as suas candeias acesas. E essas 10 virgens dessa parábola, algumas pessoas pensam que eram noivas do noivo, né? Como se o noivo aqui fosse polígamo, tivesse 10 esposas, mas não é bem assim. É porque Jesus vai buscar aqui na tradição judaica, do casamento judaico, uma figura que era das damas de honra. Essas 10 virgens eram damas de honra da noiva. E era papel dessas damas de honra receberem o noivo com essas candeias que são lamparinas acesas. Era um ritual, era uma forma de o noivo ser recebido no casamento. E diz a palavra que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então aqui Jesus já começa a nos dar algo sobre o caráter dessas virgens. Então 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. E aqui já começa algo preocupante. Por quê? Por que Jesus escolheu a quantidade de 5, ou a metade das virgens para serem prudentes e a metade para serem insensatas, né? É um percentual alto, percentual de 50%. E se você parar para pensar que aqui as virgens, elas representam aqueles que estão esperando pelo noivo, então representa de certa forma a igreja, né? Representa de certa forma pessoas convertidas, pessoas que ouviram o evangelho, que estão esperando a Cristo. Então, de certa forma, essas 10 virgens representa a nós, representa a comunidade da igreja do Senhor, pelo menos a comunidade que se reúne em nome de Cristo Jesus e que dizem esperá-lo, esperar a vinda dele. Então é preocupante que aqui nesse grupo de 10, 50% seja apontado como insensatos, né? Eu espero realmente que não represente, que seja um número aleatório e que não represente de fato um percentual, né, de virgens insensatas dentro da igreja do Senhor, porque se for de fato um percentual de insensatos dentro da igreja, é lastimável, né, que seja assim. Então, nós esperamos realmente, e eu espero realmente que não seja. E aí, Jesus diz que as insensatas pegaram as suas candeias para esperar o noivo, mas não levaram óleo, ao contrário das prudentes. Por que elas não levaram óleo? Porque elas contavam com a breve chegada do noivo, porque elas esperavam que o noivo fosse chegar brevemente, e também porque elas não faziam tanto caso assim da chegada do noivo. Se elas fossem ansiosas, se elas tivessem um mínimo de preocupação, elas pensariam na possibilidade de levarem óleo reserva para o caso de o noivo demorar a chegar. Então o fato de elas não levarem óleo mostra até um certo descaso, uma certa falta de preocupação com a chegada do noivo. Se ele vier a tempo, bem; se não vier, tudo bem. Se eu estiver com a lâmpada acesa, bem; se a minha lâmpada estiver apagada no dia, tudo bem também. Então elas não tinham uma preocupação, sabe, com a chegada do noivo, a ponto de fazerem questão de estarem preparadas.
Elas não faziam questão de estarem preparadas. Elas tinham o suficiente para o caso dele chegar logo. Se não chegar logo, o problema é dele. Meu óleo vai acabar, eu não vou estar preparado. E bem, essas são as insensatas. Então, por que elas são insensatas? Elas agem como insensatas. Note que Cristo já as chama de insensata antes de não levarem óleo. Ele diz assim: as insensatas não levaram óleo. Então elas não levaram óleo porque elas eram insensatas. E por serem insensatas, elas não levaram em conta a incerteza quanto ao dia e a hora da chegada do noivo. Por serem insensatas, elas não contaram com a possibilidade do noivo demorar. E aqui a gente vê uma mudança no discurso escatológico de Jesus, porque até aqui a gente vinha aprendendo sobre a possibilidade de esperar o Senhor para agora, de viver como se Jesus fosse chegar hoje. Mas aqui o Senhor começa a nos preparar para a situação oposta, que é para o fato de que nós também devemos estar preparados para o caso de Ele demorar. Uma coisa é você estar preparado para Ele chegar hoje. Outra coisa é você estar preparado para o caso de Ele demorar, para o caso de Ele não vir em breve. E nós, como cristãos, devemos estar preparados para as duas coisas. Pense na seguinte situação: você veio aqui nos ensinos passados, nos sermões anteriores, e você ouviu sobre a importância de você esperar Jesus. Você ouviu aqui sobre a importância de você esperar Jesus para agora, para hoje. E talvez aquele dia você tenha ido para sua casa, sabe, o Espírito Santo tenha tocado no seu coração e você foi para sua casa todo decidido: não, eu preciso dar um jeito na minha vida, não, eu tenho que realmente tomar uma atitude porque Jesus está voltando. Então você foi para sua casa, se preparou, arrumou a sua casa para o caso de Jesus voltar aquele dia. Mas Jesus não voltou aquele dia. E aí, normalmente o que acontece? Normalmente aquele fogo inicial, aquele despertamento que você tinha porque você ouviu uma mensagem de que Cristo está voltando, aí quando Jesus não volta naquele dia que você se preparou, a sua preparação vai embora. Não é assim? Você volta, passa os dias, passa uma semana, e todo aquele seu compromisso inicial volta a estaca zero. Isso mostra o quê? Mostra que você estava preparado para uma vinda iminente de Cristo, mas você não estava preparado para o caso de Ele demorar. E é sobre isso que Jesus vem falar aqui nessa parábola das 10 virgens. Perceba como Ele está alertando os seus discípulos para a possibilidade dele demorar. Então essas virgens eram insensatas, e por serem insensatas, elas não contavam com essa possibilidade. Quando você não conta com essa possibilidade, quando você não se prepara para perseverar, mesmo que Jesus demore, então existe algo de insensato no seu comportamento, existe algo de errado na forma como você tem agido. E a Bíblia diz também que, ao contrário das insensatas, as prudentes levaram óleo em suas vasilhas junto com suas candeias. Essas eram preparadas. Essas pegaram as suas candeias e junto com as candeias pegaram também uma vasilha cheia de óleo. Ou seja, elas estavam preparadas. Se Jesus voltasse naquela hora, elas estariam preparadas. Mas se Jesus demorasse a voltar, o fogo delas não se apagaria. Se o Senhor demorasse a voltar, o azeite que elas tinham não acabaria. Isso é importantíssimo, sabe? Que nós também sejamos assim, que nós tenhamos azeite o suficiente para perseverar mais do que um dia, mais do que uma semana, mais do que um mês, com alegria, sabe? Na presença do Senhor, com vontade de trabalhar na obra de Deus. A nossa vontade não pode durar, sabe, 24 horas depois de uma pregação.
Não pode durar 48 horas depois que você lê a palavra de Deus. Não. O seu azeite tem que durar mais, a sua vasilha precisa ter um estoque. Não o suficiente para Jesus voltar hoje ou amanhã, mas um estoque o suficiente para esperar muito tempo e você ainda perseverando na presença de Deus. Qual que é o seu perfil? Com quem você se identifica mais? Com as insensatas que tinham o básico? Ou com as prudentes que estavam preparadas para manterem as suas lamparinas acesas por tempo suficiente para Jesus voltar? O ensino aqui é claro, o ensino aqui é que nós devemos estar preparados tanto para a chegada imediata de Cristo, como também para uma eventual demora da sua vinda, para as duas coisas. E aí, na parábola diz assim: o noivo demorou a chegar. Perceba aqui como Jesus estava preparando seus discípulos para o caso de ele demorar. Você percebe? Está dando umas dicas aqui. Falou: olha, eu venho em breve, mas prepare-se também para o caso de eu demorar. E aqui na parábola, o noivo demorou a chegar. E no nosso caso, mais ainda, né? Porque no nosso caso, o noivo já tarda mais de 2000 anos em chegar. Mas não é sem aviso. Mas não é o tipo de coisa que a gente possa dizer assim: bom, a Bíblia falhou porque Jesus não veio quando ele era esperado. A verdade é que Cristo tem que ser esperado o tempo todo. Isso não tem a ver com a data de quando ele virá. Agora, dizer que a Bíblia se enganou, nós não podemos dizer, porque em mais de uma parte Jesus nos alerta para a possibilidade da sua demora. E aqui, quem é esse noivo do qual ele está falando? É ele próprio. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, prepare-se para uma eventual demora do noivo. E diz mais a palavra de Deus. E diz que porque o noivo demorou, todas as 10 virgens ficaram com sono e adormeceram. Eu fui até olhar de novo, por quê? Porque fazia tempo que eu não li essa parábola, então eu pensei assim: bom, devo ter lido errado. Eu acho que adormeceram as imprudentes, as insensatas, né? Mas aí quando eu fui olhar para o texto, eu percebi que todas as 10 adormeceram, inclusive as prudentes. E eu percebi que se Jesus tivesse chegado naquela hora em que elas estavam dormindo, nenhuma delas estariam preparadas para a chegada do noivo, porque se elas estavam dormindo, significa que as candeias delas também estavam apagadas. E até porque, né, você não pode estar dormindo quando o noivo chegue. O próprio Jesus, em uma outra parábola, ele escreveu assim: olha, que quando ele vier, não vos encontre dormindo. E esse dormindo não significa você dormindo lá na sua cama, né? Não é que Jesus não possa vir depois da meia-noite ou na madrugada e você vai estar dormindo e você vai acordar e aí você vai ligar a televisão, Jesus voltou e você não foi porque você estava dormindo. Não é isso. Aqui está falando de preparo. Aqui está falando de um dormir espiritualmente, de você ter perdido a expectativa pela chegada do noivo e ter adormecido nas suas responsabilidades, ter adormecido no seu ministério. E diz que porque o noivo demorou a chegar é que elas dormiram, e é sempre assim, né? É porque tarda aquilo que nós esperamos é que nós dormimos, é porque a promessa não chega no tempo adequado é que nós dormimos, é porque Jesus não veio ainda, ou porque Jesus ainda não fez o que ele deveria ter feito, é que nós dormimos também. E elas dormiram por causa disso. Elas perderam o senso de expectativa. Sabe aquele senso de expectativa que você tem para a chegada da sua noiva, do seu noivo?
Sabe, quando você está esperando que ele chegue, você se arruma, você se embeleza, você toma banho, passa perfume. Para quê? Para a chegada do seu noivo, da sua noiva, da sua namorada, do seu namorado. Você perde aquele senso de expectativa quando a pessoa demora a chegar. Mas não pode ser assim, queridos. O nosso senso de expectativa tem que ser o mesmo que o do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, sim, é que tinha um senso de expectativa de verdade. Por quê? Porque diariamente ele olhava para o final da rua, esperando a volta do seu filho. E quando o filho dele chegou, ele o estava observando, ele o estava esperando. Será que quando Jesus vier vai ser assim também? Será que você está com os olhos na estrada, observando para ver se é hoje que ele vai vir? Ah, talvez hoje você o espere porque você ouviu uma mensagem sobre esperar. Mas aí o tempo passa, as pregações mudam, os temas das mensagens mudam e o seu senso de expectativa muda também. E a sua esperança pela volta do Senhor, o seu desejar pela presença de Cristo, pela vinda de Cristo, será que também arrefece? Será que também apaga? Será que você também, assim como essas virgens aqui, será que também você está adormecido para a chegada do Senhor? E isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com intimidade, com Cristo, com Deus. Isso diz muito sobre nós, diz muito sobre a nossa vida espiritual. Serve muito para que diagnostiquemos a como anda a nossa vida com Deus. Inclusive as prudentes adormeceram. Então, sabe, você sendo insensato ou prudente, pode acontecer com você. Pode acontecer com você. O tempo ocasiona isso, e é importante que venham mensagens como esta para que nos traga a realidade, para que nos despertem para esse fato de que nós precisamos acordar. De que nós precisamos acordar. E esse sono da igreja, esse sono das 10 virgens, queridos, é um problema. É terrível que estejamos dormindo. Imagine se o Senhor viesse sem aviso. Imagine se o noivo tivesse chegado para aquelas 10 virgens sem aviso. Ele não encontraria ninguém à espera dele. Imagine ele chegando lá, né? Todo vestido de noivo para as bodas. E quando ele chegasse lá, o cenário que ele encontraria seria todas adormecidas. Onde está a expectativa pelas bodas? Onde está, sabe, aquele preparo para o casamento? Ninguém vai para um casamento sem se preparar, sem se arrumar, sem se embelezar, sem se produzir, vestir a sua melhor roupa. Agora, uma coisa é você ir para um casamento que você sabe a data, outra coisa é você preparar-se para um casamento surpresa, não é assim? É fácil você se preparar um dia, colocar a sua melhor roupa um dia, ir na cabeleireira, fazer o seu cabelo um dia, alugar um terno para se vestir um dia, estar preparado um dia é fácil. Agora, nesse cenário construído por Deus, em que não sabemos o dia da sua vinda, o que Ele requer de nós é que nós estejamos preparados para o casamento o tempo todo com as nossas vestes brancas, o tempo todo, sabe, prontos e preparados e esperando o noivo. Tem ainda essa, esperando a chegada do noivo. É difícil? É difícil. Se não fosse difícil,
pelo menos as prudentes, teriam ficado acordadas, mas até elas dormiram. E queridos, a parte boa é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém? Diga comigo, as misericórdias do Senhor não têm fim. A graça de Deus é maravilhosa. Sabe, se não fosse a graça de Deus, a gente estaria em maus lençóis. Amém? Se não fosse, sabe, o amor de Deus por nós, se dependesse única e exclusivamente de nós, a verdade é que Jesus viria e nos encontraria dormindo. Mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão infinito em sua misericórdia, que aqui nessa parábola, Jesus, Ele apresenta um fator que mudou a condição de sono das 10 virgens. Porque diz a Bíblia que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando. É lindo ou não é lindo? À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Eu não sei de onde que veio aquele grito para aquelas 10 virgens. Eu sei de onde que vem para nós. Vem do Espírito Santo de Deus, quando Ele fala aos nossos corações, e vem da boca dos seus servos que pregam a palavra de Deus. E vem nos nossos corações quando o Espírito Santo confirma a palavra pregada. E vem em nossas orações quando o Espírito Santo de Deus nos desperta para nos prepararmos para o Senhor. Então, glórias a Deus por esse grito. Sabe, devemos ser gratos ao Senhor de todo o nosso coração por esse grito da meia-noite. É por isso que o tema da mensagem de hoje é exatamente o grito da meia-noite. Porque glórias a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, que não nos deixou adormecidos em nosso sono. Não, Ele nos envia um grito. Perceba que não é um sussurro, perceba que não é apenas uma palavra, é um grito. E porque é um grito, a gente percebe então que o sono é profundo. Não é o tipo de sono que você chega do lado e fala assim: acorda. Tem pessoas que você, só de chegar perto dele, o sono dele é tão leve que ele já acorda. Não é assim? Não sei se você tem o sono leve assim. É você chegar perto, às vezes você chega assim, dando passos, né? Para não acordar a pessoa. E você chega perto dela, já abre os olhos, porque o sono dela é leve. Agora você deve conhecer pessoas também com sono pesado. Você chega para ela, perto dela, ela não acorda, não é assim? Você fala com ela, fala assim: acorda, ela não acorda. Você cutuca ela, fala: acorda, está na hora da escola. Ela não acorda. Você chacoalha ela, né? Até que não tem jeito e você grita com ela: acorda! E aqui, o que o Senhor manda para nós é um grito. Por quê? Porque o sono da igreja é profundo. O sono não é leve. A gente já está dormindo há um bom tempo, então esse grito vem em boa hora. E a verdade é, o que a gente aprende com essa parábola é que, por mais prudentes que sejamos, a verdade é que nós não estaríamos preparados para a vinda de Cristo Jesus, não fosse esse grito de despertar. O que mostra que nós não somos salvos pela nossa prudência. Então a Bíblia promete mais de um lugar que
perto da vinda do Senhor nas últimas horas, à meia-noite, como diz aqui a palavra de Deus, a igreja do Senhor seria desperta pelo Espírito Santo de Deus, seria avivada e, acima de tudo, se prepararia em tempos difíceis para a chegada do noivo, aleluia. E quando o noivo chegar, será lindo. Quando o noivo chegar, será maravilhoso. Por quê? Porque ele há de encontrar uma igreja preparada para subir, para morar com ele. Inclusive, as virgens insensatas despertaram com o grito. Até elas acordaram. O grito foi tão forte que até as insensatas acordaram. Agora, acordaram só para perceberem que eram insensatas e que não estavam preparadas. Porque diz a palavra de Deus diz assim, que todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Aí é uma correria, né? Tempo todo dormindo, e aí vem o aviso, o noivo está chegando, e aí elas correm, pegam as suas candeias, colocam o óleo, acendem. E bem-aventurada das prudentes, porque tinham ainda óleo na sua vasilha, para esperarem pela chegada do noivo. Agora, as insensatas, quando acenderam as suas candeias, diz a palavra que as suas candeias começaram a se apagar. E foi quando se revelou a insensatez delas. Até então, elas estavam se passando muito bem por prudentes. Você não conseguia distinguir uma da outra, porque todas estavam ali adormecidas, ou todas tinham suas candeias. Agora, aqui, na hora que mais precisou, a insensatez delas se tornou evidente. E elas, quando viram que o azeite estava acabando, elas correram atrás das prudentes, né? Quem nunca fez isso em prova, né? Já fez isso em prova? Sabe quando você não se prepara para a prova, e aí chega no dia, bate o desespero, você começa a correr, não dá tempo mais de você se preparar, e aí o que você faz? Você corre atrás das prudentes, daqueles que se prepararam, dos que estudaram, né? E você fala, por favor, me ajuda, passa uma cola para mim. Isso é insensatez. Se você já fez isso um dia com a sua prova na escola, por favor, não faça isso, ou não seja assim também com a sua vida espiritual. Uma coisa, sabe, é você ser reprovado na faculdade, outra coisa bem diferente é você não entrar nas bodas do Cordeiro. Então elas correram atrás das sensatas e das prudentes e falaram assim, olha, dê-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. Agora perceba o que verdadeiramente as insensatas estavam propondo para sensato. Qual era o problema das prudentes darem um pouco de óleo para as imprudentes? O problema, queridos, era bem simples. O que elas estavam propondo, na verdade, era a generalização da insensatez. Era a universalização da mediocridade. Por quê? Porque o que elas estavam propondo era mais ou menos o seguinte, olha, divida o seu óleo comigo e corramos nós duas o risco de não estarmos preparados para a chegada do noivo. Não é assim? Corra, vamos dividir aqui e vamos correr o risco nós dois de não estarmos preparados para a chegada do noivo. Elas queriam que as sensatas corressem o risco junto com elas, de que o azeite das sensatas também acabassem e não alcançassem para quando o noivo chegasse.
Essa é a grande diferença entre as prudentes e as insensatas. As insensatas estão sempre correndo riscos. As insensatas estão sempre brincando com fogo. As insensatas abusam da graça. As insensatas fazem pouco caso do serviço. E além de tudo, elas ainda tentam convencer as prudentes a fazerem o mesmo. Talvez você, como prudente que você é, você já tenha sido alvo de uma insensata que chegou para você e falou: olha, você não precisa trabalhar tanto. Ou você não precisa, sabe, se santificar tanto. A salvação é pela graça. Você fala assim: olha, tudo bem, é pela graça, mas onde abunda não falta, né? É melhor pecar por excesso do que por falta. Por que eu vou andar sempre com o tanque na reserva? Sempre correndo risco de acabar a gasolina. A prudência pede o quê? Pede que a gente ande bem abastecidos, porque as chances de nós sermos surpreendidos é menor. Por isso é que aquelas prudentes falaram não para as insensatas, falaram assim: olha, se vocês quiserem, vão vocês atrás de comprar óleo para vocês, mesmo que aqui na minha vasilha esteja sobrando, ainda assim eu não dividirei com vocês. Por quê? Porque eu estou preparado, porque eu quero estar preparado para quando o noivo chegar. Não me venha a convencer a ser como você. Se você quiser ser insensato, seja você. Não venha tentar me desestimular, não venha tentar querer ter daquilo que não é seu, daquilo que eu acumulei. Os insensatos dizem assim: vocês não precisam de tanto. Os insensatos dizem assim: no fim todos seremos salvos. E muitas vezes tem prudentes acreditando nos insensatos. Muitas vezes tem prudentes indo na onda dos insensatos. Que o Senhor nos proteja de sermos nós também assim, amém? Por quê? Porque diz a Bíblia que saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada, diz a palavra de Deus. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas a porta não foi aberta. O problema da insensata é que a insensata é muito mal acostumada com a graça de Deus. A insensata está acostumada com o fato de que, pela graça, o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber, não é assim? A insensata, ela vai para o mundo e volta, vai e volta o tempo todo. Por quê? Porque ela sabe que quando ela chegar na casa de Deus, Deus vai estar de braços abertos para recebê-la. Mas é um problema quando você se acostuma com a graça e quando você começa a abusar da graça. Por quê? Porque um dia a graça acaba. Então para elas foi um choque o fato de a porta ser trancada. Aí elas já acharam estranho, né? Que negócio é esse? Como assim as portas estão trancadas? As portas sempre estiveram abertas para mim. Nunca me negaram a entrada. Nunca
Que mudança de política é essa agora? Que eu não posso mais entrar? Mas, queridos, a graça tem sim uma data limite. A graça vai durar apenas até o dia que Jesus voltar. Então a graça serve para você se preparar para aquele dia, não para você abusar dela, não para você achar que você vai entrar de qualquer forma. Não, a graça te prepara. E quando elas foram e bateram na porta trancada, eis o que o noivo disse. O noivo disse assim: a verdade é que não as conheço. Preste bastante atenção. Você já parou para pensar nesse não as conheço? Não é que o noivo tenha subitamente ficado com amnésia, a ponto de que antes ele as conhecia e agora ele não as conhece mais. Não. A verdade é que ele nunca as conheceu. A verdade é que elas não eram esperadas nas bodas. O nome dela não estava na lista de convidados para as bodas. Nunca estiveram. Nunca estiveram. Isso fica mais claro em outra passagem de Mateus. Tem uma passagem lá em Mateus onde Jesus diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Você percebeu? Nunca conheci você. Mas, Senhor, eu ia na igreja todo domingo, exceto quando era final de campeonato, exceto quando tinha alguma coisa mais importante para fazer, né? Senhor, sempre que sobrava um trocadinho no meu bolso, eu ofertava na sua casa. Senhor, sempre que sobrava um tempinho, eu procurava fazer algo para Ti. Em Teu nome eu realizava milagres. Em Teu nome eu era muito usado pelo Espírito Santo. Ah, como eu era usado, Senhor. E o Senhor vem me dizer que nunca me conheceu, sou eu, o fulano. Quem? Nunca nem ouvi falar. Mas, Senhor, eu estava lá na sua casa. Ah, na minha presença nunca compareceu ninguém com esse nome. Nunca os conheci. É grave isso. É grave. O Senhor conhecia daquelas 10, o noivo conhecia 5. Daquelas 10, ele esperava ser recebido por 5. Daquelas 10 que ele aguardava nas suas bodas, eram as 5, e por coincidência ou não, eram justamente as 5 prudentes. Então, perceba o seguinte, que essas virgens insensatas, além de insensatas, também eram virgens enganadas. Por que enganadas? Porque eram virgens que pensavam serem conhecidas pelo noivo, sendo que o noivo não as conhecia. E pensavam também conhecerem o noivo, mas também não conheciam o noivo, porque se conhecessem o noivo, não seriam insensatas, para começo de conversa. Você acha que se as insensatas conhecessem o noivo de fato, elas levariam pouco azeite em suas vasilhas? Você acha que é possível que alguém conheça o noivo e não se apaixone por ele? Você acha possível que alguém tenha um encontro verdadeiro com Cristo Jesus e não deseje ardentemente a sua vinda?
Sim ou não? É impossível. É impossível conhecer a Cristo e não amá-lo. É impossível conhecer a Cristo e não agir com prudência. Porque se você o conhece e se você é conhecido por Ele, tudo que você quer na sua vida é agradá-lo. Tudo o que aquelas 5 virgens queriam era preparar-se para a chegada dele. Por quê? Porque o conheciam e porque eram conhecidas por ele. Então a insensatez é um sintoma negativo. O descaso com Cristo é um sintoma, é um reflexo de que provavelmente aquela pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Porque se tivesse, não agiria assim. Se tivesse, não agiria com insensatez. Não andaria por aí esperando Jesus um dia sim, 20 não. A insensatez é um sintoma, queridos, de falta de intimidade com o noivo. É um sintoma de falta de conhecimento, que dirá intimidade. É preocupante quando você vê insensatez no meio da igreja do Senhor, porque é provável que o que você esteja vendo, na verdade, é um grupo de pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. É provável que no meio de tanta insensatez, exista um total desconhecimento de Cristo, e principalmente que exista um total desconhecimento de Cristo daquelas pessoas, ou seja, Cristo não as conhece. O que aconteceria, eu pergunto para você, o que aconteceria com as virgens insensatas se o noivo tivesse chegado quando as lâmpadas delas estavam acesas? Essa é uma boa pergunta, né? O que teria acontecido com as insensatas se quando o noivo chegasse, as candeias delas estivessem acesas? Elas teriam entrado para as bodas ou não? Se você disser que sim, sim, porque elas tinham as suas candeias acesas. Eu diria, mas afinal, o noivo não as conhece. E a gente viu na palavra de Deus que provavelmente o noivo nunca as tinha conhecido. E você não convida para suas bodas pessoas que você não conhece. Então o que nós temos aqui é uma situação um tanto quanto irreconciliável. Porque mesmo que elas estivessem com as suas candeias acesas, em tese elas não poderiam entrar porque elas não eram conhecidas pelo noivo. E como que você resolve essa aparente contradição? É isso daí. Mas no contexto dessa história aqui, a verdade é que as insensatas não poderiam entrar, porque mesmo tendo azeite, elas eram insensatas. Elas não se tornaram insensatas depois. A Bíblia, quando a gente começou aqui a leitura, diz assim: e as virgens eram 5 insensatas e 5 prudentes. E as 5 insensatas não levaram azeite. Então, não levar azeite, na verdade, era um reflexo da insensatez delas. Elas já eram insensatas antes de acabarem o óleo delas. E o que a gente vê é que elas não poderiam entrar então por serem insensatas e não por não levarem óleo.
e elas eram insensatas desde o começo, mesmo quando ainda havia óleo em suas candeias. O não levarem óleo, portanto, era consequência da sua insensatez e não a causa dela. O que se recrimina, portanto, nessa parábola é, mais do que a falta de óleo, é a insensatez. Por que, queridos, que a questão aqui era a insensatez e não a falta de óleo? Porque o óleo aqui é meramente simbólico. O óleo aqui, a gente pensa muitas vezes que representam obras, que representa as nossas obrigações, mas no contexto da história não é bem isso. No contexto da história, esse óleo representa, na verdade, a devoção pelo noivo. Esse óleo representa o amor daquelas virgens pelo noivo. É um óleo, de certa forma, de adoração, é um óleo de expressão de amor. Então elas não entraram pela falta de óleo, porque a falta de óleo era apenas um sintoma de algo que havia dentro delas, que era um total descaso para com a pessoa do noivo. E havia um total descaso dentro delas para com a pessoa do noivo desde o começo, mesmo quando havia óleo na candeia delas. Sim ou não? O problema delas começou muito antes de elas terem ou não terem óleo em suas candeias. Começou na falta de intimidade com o noivo. Começou no fato de que nunca elas tinham conhecido o noivo. E nem eram pelo noivo conhecidas. E não tinham nenhuma intimidade com o noivo. Então era um problema de personalidade, era um problema interno delas. De onde o óleo era nada mais que um reflexo. Não era uma formalidade para entrar no casamento. Era muito mais importante o que havia dentro delas. Amém? Então, o grande problema nessa parábola é a falta de intimidade com o noivo. Então, da mesma forma, as prudentes já eram prudentes mesmo antes de levarem o óleo, mesmo antes de pegarem as suas candeias para irem até o noivo, elas já eram prudentes. Elas já conheciam o noivo e por causa disso se prepararam. O fato delas terem pegado uma vasilha inteira mostra o quanto elas amavam o noivo, o quanto elas estavam dispostas a esperar por ele até o fim. Isso é tremendo, isso diz muito sobre o caráter da igreja do Senhor. Onde é que você se enquadra, queridos? Como é que você tem agido? Você tem agido com sensatez? Você tem agido com devoção na presença de Deus, com amor, com paixão pela chegada do noivo? Ou você tem agido com completo descaso? Ou você tem menosprezado Cristo Jesus a ponto, sabe, de você se identificar nessa noite com as insensatas? Mas eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você conhecer este Cristo Jesus. Ainda dá tempo de você buscar intimidade com Ele. Quem ama o Senhor deseja a sua vinda.